Bendito seja o nosso Deus. Gratidão, gratidão a Deus por tudo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Eu quero lhe dizer que Deus está no controle de tudo em sua vida. Confie em Deus, pois a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esta situação que você está a passar, você só está a passar. Tem vitória de Deus em sua vida. Deus, ele não falha. Ele está trabalhando. Você muitas vezes olha e não vê saída, não vê a solução, mas Deus tem um caminho novo. Ele está fazendo algo novo na sua vida. E você vai entender depois, porque agora você não está entendendo nada. Mas no tempo determinado de Deus, você vai entender toda esta situação. Porque o Senhor, Ele está no comando, Ele está a olhar tudo isto que você está passando. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, e dos versículos 24 ao 28, eu vejo o que diz. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Observe que a esperança é algo que nós não podemos ver, mas nós confiamos. Porque veja o que ele diz no versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Nós somos salvos porque nós esperamos uma pátria. Nós somos salvos porque confiamos pela fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que morreu em morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, ele nos fez uma promessa de salvação. E nesta salvação, ele apagar os nossos pecados e nós obtermos a vida eterna. Por isto que nesta palavra diz, porque em esperança somos salvos, porque nós esperamos a volta de Cristo. Nós esperamos que um dia ele volte para nos levar, para estarmos com ele eternamente, porque ele nos prometeu na sua palavra de voltar para nos levar. Nós podemos ver no livro de João, capítulo 14, e os versículos do 1º ao 6º, diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Jesus, ele nos fez esta promessa de vir nos buscar. Então, que nós possamos estar nesta esperança. Não podemos desfalecer por nada, mesmo que se apresentem as adversidades, tantas coisas neste mundo, mas nós vamos estar
com olhar firme em Jesus, porque ele diz, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Veja, nós estamos esperando Cristo vir nos buscar, porque é a maior herança do cristão, é nós herdarmos a vida eterna, é nós termos o nosso nome no livro da vida. E nós estamos esperando a volta de Cristo. Porque veja, ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. É com paciência, é ultrapassando os obstáculos, é clamando a Deus, é buscando a sua face que nós vamos tendo esperança. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que tenhamos esperança, porque ele sabe que nós temos esta vida eterna. Ele não pode ter esta vida que nós vamos ter eternamente. Então, ele vai colocar empecilhos, ele vai colocar dificuldades para você não ter essa esperança de um dia se encontrar com Jesus Cristo. Mas veja que ele ainda diz no versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então vamos esperar com paciência a volta de Cristo. Vamos esperar com paciência a solução desta situação difícil que você está passando, porque o nosso Deus, ele chega na hora certa. E veja que ainda diz no 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos o Espírito Santo que está ao nosso lado. Nós não estamos sós. Jesus, ele voltou para o Pai, mas ele nos deixou o Espírito Santo que intercede por nós. Quando nós estamos passando por dificuldades, nos sentimos fracos, sem forças, sem condições de avançar, sentindo que a nossa fé, a nossa esperança está indo embora, que nós possamos nos colocar diante de Deus e convidar o Espírito Santo a nos guiar, a nos conduzir neste caminho tão difícil, porque Ele pode nos conduzir. Porque o Senhor Jesus, ele disse que iria enviar o Espírito Santo para nos ajudar. E veja que ele intercede com gemidos inexprimíveis quando nós não conseguimos falar, quando nós não conseguimos pedir a Deus da forma que nós queremos, o Espírito Santo, ele intercede. Pois tem momento que não saem palavras, tem momento que é só lágrima, é só gemido, de tão forte que é a dor, de tão grande que é a preocupação, a desilusão, a angústia e tantas coisas. Mas o Espírito Santo, ele intercede. E veja que ele diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja, o Espírito Santo, ele é grandioso, porque ele entende como está o nosso espírito, ele entende como está o nosso coração, ele examina os corações e ele sabe a intenção do Espírito, ele sabe o que está lá dentro do nosso coração e ele faz o que lhe apraz. Então descanse, porque ele intercede pelos santos. Você que já aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, descanse em Jesus Cristo, porque veja o que ele diz no 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado, foi chamada por Deus. Então sossegue, descanse o seu coração, porque todas as coisas contribuem para o seu bem, mesmo aquilo que vem parecendo que é de mal, que vai lhe destruir. Deus, ele transforma em bênção. Creia, sossegue o coração, fique sereno, porque Deus, ele chega e ele transforma esta situação em bênção e você vai glorificar. Espere a volta de Cristo, crendo no poder do nosso Deus, crendo que as dificuldades desta vida não podem nos abalar, não podem nos destruir, não podem nos prostrar e ficarmos caídos ao chão.
nós podemos nos levantar, porque temos um Deus grande e poderoso. Então, caminhe neste dia crendo que você tem o Espírito Santo para interceder por você. Se coloque diante dele. Mostre a dificuldade. Fale com Deus qual é a sua causa. E você verá que vai ter solução para tudo isto que você está passando. Não escute a voz do inimigo dizendo que é o fim, porque não é o fim. É o início de algo grandioso que Deus está a fazer na sua vida. Espere com paciência e você verá que você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Hoje o meu abraço carinhoso é para a irmã Vilma Maria. Que Deus lhe abençoe ricamente, minha irmã. Que Deus conceda o desejo do seu coração. Que Deus opere milagres e maravilhas na sua vida e na vida dos seus familiares. Receba o meu abraço carinhoso. E aos demais inscritos, os antigos e os novatos, que Deus abençoe ricamente. Receba o meu abraço carinhoso e fique na paz do Senhor. Amém.